Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 29 de setembro de 2020, são 21 horas e 20 minutos. Lição número 5: Despertamentos espirituais norte-americanos. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Salmos 42, 1. Nossa vida tem que ter uma procura diretamente por Deus. A nossa alma precisa de Deus. Nós precisamos ter o desejo, o anseio por Deus. Hoje, esse tema de avivamento, despertamentos espirituais norte-americanos, é bom deixar claro que cada um de nós é uma ferramenta que Deus pode usar para fazer pessoas serem despertadas pelo Espírito de Deus, ter a sua vida avivada pelo Espírito Santo. Cada um de nós, você, jovem, você tem, claro, você é uma ferramenta usada por Deus, independente da sua idade, adolescente, jovem, criança, qualquer um de nós Deus pode usar para fazer a sua obra, desde que, claro, nós tenhamos em nosso coração o desejo de ser usado por Deus. Bem, você que está chegando aqui, faça como a Silvana Ferreira e fique aqui comigo. Introdução. Apesar da influência puritana do seu ideal de pureza, de vida religiosa e social, o início da colonização americana não foi tão favorável para a igreja. Os desafios econômicos e sociais levaram muitos crentes de tradição puritana à frieza espiritual e, consequentemente, flexibilidade dos valores puritanos. Mas Deus tinha planos para essa nação. Por ação do Espírito Santo, o avivamento chegou aos Estados Unidos por intermédio de homens valorosos como Francis Harrisburg e Charles Finney. Aí eu te pergunto, qual a capital dos Estados Unidos? Como se pronuncia corretamente a capital dos Estados Unidos? Nova York ou New York? Bom, não se pronuncia nem Nova York nem New York. A capital dos Estados Unidos é Washington. Bem, vemos aqui que com as questões sociais, financeiras, os crentes daquela época acabaram sendo flexibilizados, ou seja, foram maleáveis e deixaram a doutrina bíblica, a qual o Senhor sempre nos orienta a termos uma vida santa. Isso é uma questão, isso é apenas o resultado. Quando o mundo influencia a igreja acaba se esfriando. É a igreja que influencia o mundo e não o contrário. O primeiro grande despertamento. E estes sinais seguirão aos que crerem. Ao olhar para a história dos avivamentos, são abundantes os relatos de sinais maravilhosos que marcaram a vida dos que creram. Uma fé avivada é requisito fundamental para a experiência com o sagrado. Nos momentos atuais, estamos vivendo muito movimento, entretenimento, divertimento. Entretanto, só não está tendo o avivamento. Por quê? Porque para ter avivamento precisa ter arrependimento. Então veremos no decorrer desta lição a diferença entre o avivamento real e aquilo que aparenta ser um avivamento. E vemos aqui que nós precisamos ter uma fé avivada, para que nós venhamos assim ter de fato uma experiência com o Senhor. Porque certamente alguém que não tem uma fé viva, ele certamente vai se esfriar. E uma vez se esfriando, como vai colocar fogo nas nações? Como vai ter fogo no coração? Então nós não podemos permitir que o fogo do Espírito Santo se apague dentro de nós. Os primeiros sinais do avivamento norte-americanos. O pastor dessa cidade também cria a necessidade de uma experiência pessoal de conversão. Ele pregava sermões que destacavam a necessidade de uma experiência de convicção do pecado e do perdão da parte de Deus. Vemos que está aqui um pastor sério. Por quê? Porque o pastor ele visava, nos seus sermões, destacar a necessidade de uma experiência, uma convicção com o Senhor. E também ter a questão do perdão.
ele dava o sermão e esse sermão criava no ouvinte um arrependimento, criava naquela pessoa que ele de fato estava vivendo uma vida de pecado e por isso ele precisava do perdão de Deus. Quantas das vezes as pessoas hoje oram a Deus por algo que fez e nem ela mesma sente o perdão de Deus? O Senhor, ele tem prazer em perdoar. Bem verdade é que é melhor que nós não venhamos pecar, mas se nós pecarmos, nós temos um advogado justo que é Jesus Cristo. No entanto, o Senhor, ele é grandioso em perdoar. O Senhor perdoa desde que nós venhamos deixar, confessemos o nosso pecado e o deixemos, como diz em Provérbios 28:13. Nós precisamos deixar o pecado, se arrepender daquele pecado e não praticá-lo mais. O que é no sentido geral? Muitas pessoas hoje não se arrependem do seu pecado. Às vezes ele pede até perdão, mas não por uma questão de arrependimento, mas sim por uma questão de remorso. Por quê? Porque aquele pecado trouxe a ele uma consequência. Então ele tem remorso por causa da consequência, ou seja, se não houvesse uma consequência do pecado dele, ele não se arrependeria. Então isso não é arrependimento, isso é remorso. Então há muitas pessoas no meio cristão que estão tendo remorso pelas coisas que aconteceram, pelas consequências do seu pecado, mas não está tendo um arrependimento verdadeiro, um arrependimento genuíno que vem do desejo de ter o perdão do Senhor. A pregação de poder. Ao ouvirem os sermões desses homens santos, as pessoas eram levadas às lágrimas em arrependimento por seus pecados. Então vemos que as pessoas, quando têm de fato um arrependimento, ele chora porque ele sente vergonha de ter cometido aquele pecado ou ter uma vida de pecado. Então ele tem vergonha, ele não tem nenhum prazer. Você já observou que há algumas pessoas, tanto jovens quanto pessoas adolescentes ou mesmo pessoas, até obreiros no caso, que falam do seu passado de pecado com orgulho, com prazer de ter feito. Então vemos aqui que aqui não há um arrependimento. Ele não está de fato arrependido, porque uma pessoa de fato arrependida, ela não tem nenhum prazer de lembrar a sua vida de pecado. Por quê? Porque ela se arrepende de ter feito, ela tem tristeza no coração por ter praticado pecado. E hoje muitas pessoas no nosso meio falam da sua vida do passado como se fosse um troféu, como se fosse algo bom. É uma vida de pecado que para ele seria, ou para ela, é algo de ter orgulho. E não é assim. O nosso pecado, que outra hora nós cometemos, nós precisamos ter de fato um arrependimento tal que nós nem gostamos de comentar. Por quê? Porque causa em nós um arrependimento, uma tristeza. Então, aqui nós vemos a questão do arrependimento genuíno. Por quê? Porque a pessoa não tem prazer em lembrar daquele pecado que cometeu. Pouco depois do início do primeiro despertamento, esses grandes homens inspiraram muitos jovens pregadores para proclamarem o evangelho de uma forma itinerante nos Estados Unidos. E até os pastores locais começaram a pregar com um novo brio, podendo-se verificar acontecimentos extraordinários. Aqui a pergunta é: o que você faz que inspira pessoas? Aqui no quesito da palavra. Ou seja, você tem feito algumas coisas que estão inspirando pessoas a continuar a pregar o Evangelho? Você tem pregado o Evangelho? Independente da sua idade, independente se você é um menino ou uma menina, é uma jovem ou é um jovem, você precisa ter esse desejo no seu coração. Peça ao Senhor, se você porventura não tem, peça ao Senhor que desperte isso em você, esse desejo de pregar o Evangelho, de levar o Evangelho de Cristo às pessoas, aos seus amigos, às pessoas mais próximas, na sua família, ou até mesmo para aquela pessoa que aparentemente não seja tão teu amigo assim. Por quê? Porque é isso que nós somos chamados para fazer. Nós precisamos, como diz Marcos 16:17, que nós venhamos pregar o Evangelho, porque certamente os sinais seguirão os que crerem. Então você precisa a cada dia inspirar jovens, inspirar pessoas a pregar o Evangelho. O segundo grande despertamento. No fim do século XVIII, começou um segundo grande despertamento espiritual, confirmando o que o Senhor Jesus disse:
e estes sinais seguirão os que crerem. As pessoas passaram a ter mais seriedade com a vida cristã, reformando seus costumes para se ajustarem melhor às exigências do Evangelho. Nos dias atuais, vemos muitas das vezes, infelizmente, a doutrina bíblica a cada dia mais longe dos templos, cada dia mais longe da igreja. Por quê? Porque as pessoas não estão mais querendo se enquadrar no Evangelho. Eles estão, na verdade, querendo que eles se adaptarem a outras situações. É algo... Antes tinha uma questão que falávamos muito, que as pessoas diziam: eu vou entrar para o Evangelho. Não, não é você que entra para o Evangelho, é o Evangelho que tem que entrar em você. Por quê? Porque aquele que entra é o que transforma. Então, se o Evangelho entra em você, o Evangelho vai te transformar. Mas se você entrar para o Evangelho, é você que vai transformar o Evangelho. E lembra que o apóstolo Paulo disse que se outra pessoa, até mesmo um anjo, vier falar um outro Evangelho, seja amaldiçoado, seja maldito. Por quê? Porque só existe o Evangelho, que é o Evangelho genuíno de Cristo. E as pessoas hoje querem, por uma questão ou outra, não querem mudar os seus costumes, as suas situações por causa do Evangelho. Por quê? Porque eles não acham necessário. E sim, é de fato necessário. Nós precisamos ser moderados no nosso falar, temos que ser moderados no nosso vestir, no nosso falar. Nós precisamos ser moderados, como a palavra diz. Então, talvez as pessoas não queiram ser tão moderadas, as pessoas querem ser liberais, são liberais até demais, eu diria. E então não tem uma seriedade com a vida cristã, leva a vida cristã de qualquer maneira. Então você não deve seguir esse exemplo, você precisa continuar firme no Senhor, fazendo todos aqueles costumes que nós temos com a palavra, com a doutrina, né? Precisamos continuar obedientes à sã doutrina. A peregrinação solitária de um avivalista. Há mais de 200 anos não havia estradas nem caminhos abertos para andar a pé nos Estados Unidos. As pessoas deviam adentrar as emaranhadas florestas, passar pelos vales sombrios, cruzar rios sem pontes, atravessar pântanos sob o constante perigo dos ataques de índios ou de revoltados. A peregrinação nos Estados Unidos nessa época não era uma tarefa fácil. Não era fácil como vemos hoje. Hoje, por exemplo, os Estados Unidos, talvez a maior potência do mundo hoje, eu digo a maior potência porque existem alguns que dizem que sim, outros que dizem que não. Existem algumas questões a responder nesse aspecto, mas a ideia aqui não é essa. Mas se não for o maior, é um dos maiores potências do mundo hoje, então você tem todo o recurso, as pessoas têm todo o recurso nos Estados Unidos. Por quê? Porque hoje é um país capitalista, riquíssimo, é uma grande potência, grandes coisas vêm dos Estados Unidos, até em outros países, inclusive aqui no Brasil, as pessoas são muito influenciadas pela cultura americana. E vemos que aqui nessa época não era uma tarefa fácil, bem diferente de hoje. Hoje, dos Estados Unidos, você parte para qualquer lugar do mundo. Aqui nessa época não era tão fácil assim. As pessoas tinham dificuldade para peregrinar no território americano. Era difícil o acesso às localidades para se pregar o Evangelho, e as pessoas tinham que fazer este esforço de adentrar nessas emaranhadas florestas e pregar o Evangelho. E ainda tinha a questão de índios e também dos revoltados que não queriam o Evangelho do Senhor. Então vemos que não era uma tarefa fácil, mas eles sim continuaram pregando o Evangelho. Um homem de Deus chamado Charles Finney. Outro santo homem que entrou para a história dos avivamentos foi Charles Finney, um jovem advogado que em 10 de outubro de 1821, enquanto orava a sós no bosque fora da cidade, experimentou uma poderosa conversão. Na mesma noite, em seu escritório, teve uma experiência de estar caído aos pés de Jesus, chorando. Quando você tem uma vida de oração, você é impactado por ela. Você tem o contato direto com o Senhor. E vemos aqui que este homem, na verdade um jovem, ele teve uma experiência extraordinária enquanto orava ao Senhor. E no seu escritório ele teve
situação de que parecia estar aos pés de Cristo, estava aos pés de Cristo. Veja que experiência fantástica, experiência maravilhosa. Sentir a presença de Deus enquanto ora. Muitas das vezes nós menosprezamos os cultos de oração, haja vista que possivelmente é um do culto mais vazio da igreja, os chamados principalmente os cultos de doutrina, onde tem oração e leitura da palavra, pregação da palavra, ensinamento da palavra. Geralmente boa parte, infelizmente, dos cristãos tem ignorado este trabalho. Mas é justamente na oração que nós temos comunhão com o Senhor. É na oração que vem, de fato, o nosso arrependimento. Nós começamos a sentir a presença do Senhor, o Espírito do Senhor está ali, nós sentimos Cristo no nosso meio e nós acabamos tendo uma experiência extraordinária. Por quê? Porque nós começamos a compreender o propósito de Deus para nós. Então vemos quando você se derrama na presença do Senhor, o Senhor te transforma, o Senhor te dá a vitória, mas mais do que a vitória, o Senhor te faz entender o propósito que Ele tem com você. Então assim, tenha uma vida de oração. O impacto dos dois grandes despertamentos espirituais norte-americanos. Impactos sobre a igreja. Os avivamentos norte-americanos trouxeram várias consequências para a igreja, pois foram fundadas várias sociedades com o propósito de difundir a mensagem do Evangelho para o mundo, como a Sociedade Bíblica Americana, a Junta Americana de Comissionados para Missões Estrangeiras e a plantação de inúmeras igrejas. Que extraordinária contribuição para a igreja. Vemos aqui que olha o impacto que dá um avivamento. O avivamento, ele não só fica dentro da igreja, mas também como ele se expande para a sociedade. Aqui nós vemos que quando o evangelho, quando esse arrependimento leva... Dá um exemplo aqui, uma analogia. Digamos que você seja um advogado, apesar que é bem pouco provável, né, devido à sua idade, você é uma pessoa bem jovem, não que você não seja capaz disso, mas o tempo não te permite ainda. Mas quando algum advogado ou um médico tem um arrependimento diante do Senhor, ele acaba, quando chega no seu trabalho, por exemplo, um médico que está no hospital, por exemplo, aquele arrependimento que ele teve com o Senhor e acaba sendo avivado, ele acaba levando este evangelho para o hospital e por conta disso, muitas coisas no hospital podem ser transformadas, até mesmo no sentido ali profissional, pela questão do evangelho. Então o evangelho, o avivamento, o arrependimento, até porque sempre vai se falar avivamento e arrependimento, porque sem arrependimento não há avivamento. Nessa questão, acaba transformando pessoas, transformando o sistema. E isso é um grande impacto, né? Impactos sociais. No campo político, pela primeira vez, houve um movimento que se estendeu a 13 colônias, gerando um sentimento de unidade nacional. Também houve destaque para as campanhas de abolição da escravatura, a guerra contra o álcool e o progresso e o progressivo avanço dos direitos humanos. Que impacto na sociedade. Veja o que aconteceu com a sociedade. A sociedade agora está... Os escravos agora estão livres e o álcool, que é uma droga destruidora, também está sendo contra-atacada. Está tendo um ataque frontal contra o álcool. Então você vê que muda toda a dinâmica da sociedade. A sociedade ela é mudada pela palavra, pelo arrependimento, pelo avivamento. Então, aí está a grande importância do avivamento nos dias atuais. Mudar o cenário que se instalou no mundo. Mudar por completo o quadro. Trazer uma esperança, trazer a cura, trazer o arrependimento, trazer o reino dos céus a nós. Então vemos que, sim, precisamos a cada dia mais estar com o Senhor. Para concluir, nos dois grandes despertamentos espirituais, Deus passou a ser desejado pela nação. Uma das revoluções religiosas do avivamento é essa inclinação para Deus. Esse desejo ardente por sua presença, assemelhando-se ao suspiro do salmista. Nós também queremos ver os sinais que estiverem
presentes nesses avivamentos. O evangelista Marcos revela o que é necessário para revê-los. Primeiro, precisamos crer em Jesus, arrependendo-nos dos pecados. Em segundo lugar, precisamos pregar com ousadia. Veja que as pessoas aqui tinham um desejo de Deus, ansiavam por Deus. A Bíblia diz no livro de Salmos 122:1: alegrei-me quando me disserem vamos à casa do Senhor. E hoje qual é o cenário? Você chama alguém para ir ao templo e as pessoas estão querendo fazer outras coisas. Há de se preocupar e até rever algumas situações, mas veja que hoje o mundo passa por uma situação complexa e as pessoas sempre falam, depois que tudo isso acabar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, eu vou para a casa de fulano, eu vou para a casa de ciclano. Não que isso seja errado, claro, devemos pensar sim, estar unidos, reunidos em comunhão com o vizinho, ou seja lá quem for. Entretanto, poucos se falam do seguinte: eu vou estar mais próximo de Deus, eu vou buscar mais ao Senhor nesse período que estamos passando, eu tenho mais tempo, então eu vou buscar mais ao Senhor, eu vou me deleitar mais na sua obra, eu vou procurar com afinco fazer a obra missionária ou coisa do tipo. Nós estamos muito presos nos nossos próprios pensamentos, das nossas questões pessoais, e nós não estamos nos importando de ter anseio por Deus, ansiar a presença do Senhor, ter a presença do Senhor em nosso meio. Vemos que o mundo hoje, a igreja principalmente, parece que está muito conformada com a situação e não há uma busca pelo avivamento. Hoje está muito bom do jeito que está, não vamos mexer nisso ou não vamos mexer naquilo, não vamos melhorar isso, não vamos melhorar aquilo, porque do jeito que está já está bom, porque se a gente mexer aqui, alguém pode sair da igreja. Nós precisamos, a cada dia mais, transformar o mundo pelo nosso entendimento, como diz Romanos 12:2. Nós precisamos, a cada dia mais, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Nós precisamos do Senhor, necessitamos da sua graça, da sua misericórdia, da sua presença. Então, nós precisamos sim ter um contato direto com o Senhor, nos arrepender dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados, crer no Senhor e levar o Evangelho do Senhor a todas as nações. Que nesta aula você pense isso no seu coração, que você tenha o desejo a cada dia mais, ardente no seu coração, de ter um avivamento, assim como houve nos Estados Unidos. Você pode avivar a sua sociedade hoje, a sua igreja, ou avivar até mesmo o país ou outros lugares. Você pode. Deus quer usar você desde que você faça como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim, desde que você esteja disposto a pagar o preço, a ficar na presença do Senhor, a ficar na brecha. O Senhor certamente te usará, porque Deus não faz acepção de pessoas para usar. Deus pode tanto usar uma criança como uma adolescente, ou mesmo uma pessoa adulta, uma pessoa idosa. Vemos exemplos na Bíblia que nos relata isso. Vemos como Naamã, por exemplo, foi curado da sua lepra através de uma menina, de uma garotinha, vamos assim dizer. Davi derrubou um gigante, tinha cerca de 17 anos de idade quando aconteceu. Vemos Ageu, que avivou o seu tempo, e tinha cerca de 80 anos de idade. Então, para Deus não tem menino ou menina, não há para Deus uma distinção de idade ou de sexo, feminino ou masculino. Para Deus, sim, Ele pode usar cada um de nós, independente se somos masculino ou feminino, novo ou velho, criança ou adolescente, jovem, independente. O Senhor quer usar, desde que eu e você estejamos na brecha para fazer a sua vontade, pagar o preço e estar disponível para a sua obra. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno e nenhuma aula online, ou seja, de que for, substitui a sua presença na escola presencial da tua igreja. Então não deixe de ir à escola bíblica dominical da sua igreja. Tenha uma boa aula. Tchau!